Olá, muito boa tarde. Começa agora mais um programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês aqui do estúdio da B3. B3 é Brasil Bolsa Balcão, o novo nome da bolsa. E eu lembro a vocês todos que, além de assistir o programa ao vivo na TV aqui, depois, se por um acaso você perdeu o programa ou você gostou muito e quer ver de novo, você vai na página do programa no YouTube. Chama-se Programa Mercado Futuro. Lá os programas, todos desse ano, estão lá. Você pode ver, rever, enfim, passar para os amigos. É mais uma ferramenta para facilitar a tua vida em relação a esse programa. Bem, se há alguma coisa que é importante, cada dia adquire uma importância maior para todo mundo, até pelas tecnologias novas que estão entrando por aí, é recurso humano, é o pessoal, é quem trabalha para você. E outra coisa que é importante, que, por exemplo, todo mundo faz, uns mais, outros menos, faz uma coisa a ciência chama-se marketing, mas é um marketing, por exemplo, marketing pessoal, marketing de empresa. Você, na verdade, tem que se relacionar com o mundo, tem que se comunicar com o mundo. Para falar tanto de um assunto quanto do outro, está aqui comigo. Eu acho que agora é ex-jornalista. Não, ele é consultor em marketing e recursos humanos. Trata-se do Paulo França, que você já conhece, que se assiste aqui o programa, você já conhece. Paulo, muito boa tarde. Obrigado pela oportunidade. Você está cada dia mais jovem, cara. Eu preciso descobrir qual é. Eu notei em relação à entrevista anterior que eu emagreci, isso foi um bom sinal. Tá vendo? Então você está ficando mais jovem. Eu não sei. Apesar do agronegócio estar sendo um grande consumidor dele ainda, eu emagreci. Eu só tá... mudei o tipo de alimentação, né? Fui mais para os orgânicos. Né? Ah, é, pô. Você sabe que emagrecer só tem um jeito, né? Fechar a boca, não verdade, tem outro. É verdade. Não adianta comer capim só, comer solo. E exercício físico, né? Principalmente. Estamos aí na boca de 2018, né? O que o marketing, como é que as pessoas num ano de eleição, que costuma ser meio tumultuado, como é que as pessoas vão lidar com esses assuntos aí o ano que Bom, vem? primeiro nós vamos ser bombardeados, né, pelo marketing, principalmente ainda pela internet, Marketing com essas campanhas. político. A gente lembra do Macron, a campanha dele, do Trump, né? Então vai ter muita bombardeio pela internet de várias formas, sempre lembrando que existem as regras do Tribunal Superior Eleitoral para isso, né? E existem vários outros tipos de marketing, que, por exemplo, relacionado ao agronegócio, ao mercado de boi, que é você saber o que você está consumindo, é você ter marcas de produtos, né? Isso está cada vez mais presente no agronegócio e é importante que esteja, né? Até para levar a marca, a qualidade dos produtos brasileiros para o exterior e também para o consumidor aqui final, né? É uma tendência mesmo esse negócio do consumidor querer saber de onde vem o produto, se ele foi bem tratado. A marca tem essa importância mesmo? Sim, eu acho que, inclusive, marcas tiveram problema com a Anvisa, né, com o Ministério da Agricultura, aquela questão de fiscalização, né, elas sofreram, a um certo ponto, o boicote dos consumidores. Né. Isso está até um pouco revertendo agora, porque, de repente, muita gente começa a olhar o preço, esquece também desses acontecimentos, né, mas a questão da credibilidade da marca é muito importante para o consumo também. Né. Ô Paulo, como é que as pessoas, hoje em dia, você sabe que uma pessoa é levada ao céu ou ao inferno via as redes sociais. Eu fiquei sabendo ontem que tem um site aí que é... Eu enjoei disso. Como tem o Reclame Aqui, tem o Eu Enjoei. Né? Eu enjoei. Eu enjoei é o seguinte, você tem lá um perfume que você usa, só tem lá uns 2, 3 dedinhos, mas você enjoou. Você bota lá no site e vende. Olha que interessante. Sabia disso? É o Mercado Livre de produto que você enjoou, né? Você enjoou. Você põe uma camiseta, a gravata, eu enjoei. Vendo lá por... De repente, para outra pessoa é interessante, né? Então. Vira um brechó eletrônico. Né? É um brechó eletrônico. Não, mas, por exemplo, na última vez que você veio aqui, você falou também dessa questão
dos patrocínios, de Sim. você continua mexendo com essa... Sim, quando há requisição para isso, eu sou autor de um livro de captação de patrocínios, e um primeiro, captação de recursos para projetos e empreendimentos, né? Mas eu estou focando mais a consultoria de marketing, agora somente nessas campanhas políticas, né? E a parte de recursos humanos. Então, Você vai fazer campanha política? eu estou me candidatando, né? Eu estou visitando os partidos, porque, como dizia Jesus, os sãos não precisam de remédio. Então, você tem que ir lá para ver se melhora essa situação política, né? Porque se a gente não acompanha o que eles estão fazendo, eles fazem o que querem, né? Então, eu estou tendo uma presença bem ativa, por exemplo, no Twitter, para criticar o que está sendo feito e procurar melhorar, né? Então, por exemplo, hoje você pega a agenda do Michel Temer, de manhã ele vai estar com a advogada-geral da União e com o ministro da Fazenda. À tarde ele vai estar com o presidente da Embraer. Então, esse acompanhamento que as autoridades estão fazendo é importante para nós, como cidadãos e também como empresários que querem ter negócios relacionados ao governo e também evitar que o governo nos prejudique, né? Então, eu acho que o ativismo político é muito importante. Eu acho que se cada um pudesse destinar 1 hora da sua semana, 2, para ir numa reunião num partido político, saber o que eles estão falando, saber o que eles estão planejando, eu acho que a política seria melhor. Porque a gente deixa a política muito isolada para eles, entendeu? Então eles fazem o que eles querem. Então você vê esse nível de corrupção que nós temos no Brasil, isso afeta o custo do Brasil, isso afeta a saída do produto da fazenda e vai chegar no porto muito mais caro, a gente não tem infraestrutura, entendeu? Então você depende de crédito rural, mas crédito rural não é tudo, você precisa ter capacidade de exportação, você precisa ter uma ação, o Temer está na Organização Mundial do Comércio lá, que regras da Organização Mundial do Comércio favorecem o agronegócio, por exemplo? E temos um brasileiro lá, que é o presidente da OMC. Roberto Azevedo. Então eu acho que essa ativação política, e eu estou ativando bem a partir de agora isso, é importante para que a gente acompanhe o impacto da política no agronegócio, em outros setores, e conseguir tentar melhorar a política, né? Porque ela influencia hoje negativamente a economia, né? Ela contamina a economia, né? Então vamos procurar acompanhar pelo menos o que está acontecendo, né? Olha, teve um advogado aqui, Paulo, o doutor Lutero, que ele está, a propósito do que você está falando, ele começou a fazer em Maringá, no Paraná. Ele está dedicando como voluntário para empresas, enfim. Ele vai conversar com os empregados da empresa, 1 hora, o que seja, para explicar como é que funcionam os poderes no Brasil. É importante. Entendeu? Quantos brasileiros, me perguntou assim, quantos brasileiros que sabem qual é a função do senador? É verdade. Do deputado federal. É importante esclarecer isso. Você vai comentar já, porque estão pedindo intervalo. Perfeito. Eu converso com o consultor de marketing e recursos humanos, Paulo França. O simpático Paulo França, que vocês conhecem já aqui do programa. Vamos a um pequeno intervalo, voltamos já. Ok, estamos de volta ao programa Mercado Futuro. Estamos, eu e o Paulo França, consultor de marketing e recursos humanos. Antes do intervalo, eu contava a história do Dr. Lutero, que vai nas empresas lá falar sobre os poderes. Na verdade, no papel, né, Paulo França, o papel aceita tudo, né? Nós temos 3 poderes, né? O executivo, que é a presidência da República, legislativo, que legisla, faz leis, e o judiciário, que vê se cumprem a lei. O quarto poder, que é a imprensa, né? Bom, já foi, viu? Eu acho que... Mas quer dizer que você pretende trabalhar pros partidos Eu tenho uma políticos. palestra chamada Relações Governamentais, que eu faço isso que essa pessoa que você fez referência faz, onde eu explico como é que funciona você, utilizando as regras constitucionais, as leis ordinárias, complementares, você se relacionar com o governo de forma legal, em prol do Brasil, de forma ética, em prol da sua empresa, da sua ONG, das suas causas, entendeu? Como funciona você apresentar um projeto no Congresso Nacional, como é que tramita nas comissões, como é que é aprovado no plenário, como é que funciona o judiciário. Então, nessa palestra Relações Governamentais, eu falo sobre isso. Que, inclusive, é um cargo de muitas empresas, né? Você tem o cargo ou diretor de relações institucionais ou diretor de relações governamentais, né? Que é a relação das grandes companhias com o governo, né? Seja ele federal, estadual ou municipal, né? Porque o governo ele se tornou algo tão grande que a gente precisa acompanhar como se fosse uma empresa.
como se fosse uma empresa. Então você tem que acompanhar. Você vê a Eletrobras agora, privatização da Eletrobras. Todos nós temos que acompanhar se ela não vai ser vendida por um preço menor que ela vale, se não vai ter grupos especulativos que não vão dar sequência no serviço para nós. É uma empresa estratégica para todos, ela é geradora de energia elétrica, né? Então tem assuntos do Estado, principalmente, praticamente todos os assuntos, que influenciam o nosso dia a dia, né? Então é importante não só os empresários acompanharem, como os cidadãos, os diretores de ONG, todos têm que acompanhar o que está acontecendo no governo, né? Eu acompanho todo dia a agenda do presidente, como eu te falei, de manhã, hoje ele está como ministro da Fazenda, à tarde ele está com o presidente da Embraer, daí eu tento explicar mas por que a Embraer quer se aproximar do presidente, vou lá e vejo os resultados da Embraer, como é que foi o resultado no terceiro trimestre, como é que ela está a exportação dela, então você começa também a ver a oportunidade de negócio. Outro dia lançou a Rede Brasil Mulher, que inclusive eu queria ressaltar o papel da mulher no agronegócio, inclusive fizeram um evento agora, Mulheres do Agro, né, aqui foi no Transamérica, né? E a Rede Brasil Agro é uma forma de trazer a igualdade dos gêneros e também o empoderamento das mulheres e das crianças mulheres, né? Das meninas, né? Então eu acho que também o papel da mulher no agronegócio, ela deve estar tomando cargos mais de direção nas fazendas, nas empresas agrícolas, né? E também os jovens, né? Porque os jovens, essa geração milênio, eles têm que pegar amor pelas propriedades agrícolas, porque esses pais, avós deles, lutaram muito para construir essas propriedades, né? Você vê casos lá no Mato Grosso, que gaúchos que saíram com 1 hectare de terra lá do Rio Grande do Sul e compraram, e hoje tem fazendas enormes no Mato Grosso, né? E eu acho que é uma forma de reter esses jovens lá, como eu falei na entrevista anterior, é a tecnologia, né? Trazer a tecnologia para as fazendas, e eles gostam de criar startups, né? E essa já a participação política desses jovens também, né? Porque você teve esses movimentos da queda da Dilma, né? Tinha muitos jovens nessas manifestações aqui na Paulista, né? E por que não trazer também o jovem da área agrícola para também ele participar das reuniões na prefeitura lá, ele acompanhar o que é a política agrícola do governo, o seguro agrícola, que é uma coisa no Brasil muito aquém do que devia ser. Só 5% das propriedades são seguradas, né? Então eu acho que tem muitas questões que o jovem, o agricultor, a mulher podem participar no governo. Eu acho, um comentário ligeiro, eu acho o seguinte, Paulo, está se formando uma geração aí completamente diferente Sim. do que nós conhecemos. Assim como, por exemplo, tem gente que é o assunto do momento. Por exemplo, se essa moçada que nasceu olhando o smartphone, elas adotarem o Bitcoin, Sim. não tenha dúvida que a moeda mundial vai ser o Bitcoin. Com certeza. Você vê como o Bitcoin está subindo de preço. Não, tá Eu vi, em julho estava 10 mil, agora está 20. Está 18 mil hoje. 18 mil. 80% desde julho. Então, já estão dizendo aceitação em várias formas de pagamento, né? Isso, inclusive aqui no Brasil já estão. Inclusive para a regulamentação do Banco Central, né? Que no Japão já fizeram. Para comprar apartamento você já pode usar. Ou seja, eu acho que com as redes, eu brinco que no interior eles falam Zap, WhatsApp. Paulo, às vezes eu recebo cafeicultor, eu tenho um exemplo aí para você ver. Veio um cafeicultor aqui, no YouTube, onde você vai, o teu programa irá para lá também, ele teve mais de 1000 pessoas assistindo. Eles estão totalmente conectados. Mobilização. Então, hoje não há motivo, com acesso à rede, não há motivo para um cara que mora no campo mudar para a cidade. Então eu acho que essas diversas gerações, você tem os idosos, né? Você até trouxe meu pai para a entrevista aqui, 86 anos, ele é uma geração. Daí pega a nossa geração em torno de 50, 60. Daí pega os de 30, 40 e pega os milênios, né? De 20, 30, né? São gerações diferentes. Como você congregar esses interesses diferentes no agronegócio e em outros setores? Então aí que eu entrei na área de recursos humanos. Eu estou fazendo com uma equipe com o Laerte Leite Cordeiro da Fundação Getúlio Vargas, recrutamento e seleção de executivos, recolocação profissional, coaching para carreira e treinamento e desenvolvimento, pensando na capacitação desses profissionais para o futuro. Entendeu? Como é que nós vamos pensar o agronegócio, o boi, todos os mercados futuros em 2030? Como é que esses profissionais, que perfil esses profissionais têm que ter para assumir a gestão dessas empresas em 2030? E também gestores políticos, né? Que vão assumir os postos no governo. Os dois têm que ser preparados, o empresarial e o político, né?
Como é que você está vendo essas coisas de Partido Novo, esses negócios aí? Ó, eu acho que no Brasil, infelizmente, pode até haver boa intenção, mas com esse negócio de distribuição de dinheiro nesses fundos partidários, só com essa nova leva desses 3 bilhões e 600, todo mundo começou a ver a política como um negócio, né? Então você tem um fundo partidário, é uma forma de você ter aquele dinheiro do fundo partidário, quer dizer, você tem um partido político novo, e aí tem o partido novo, né? Você tem um dinheiro garantido todo mês, onde você pode manter um escritório, a secretária, entendeu? E você pode ter uma estrutura, entendeu? Eu não estou vendo nada diferente ainda que propuseram, entendeu? Que fizeram, que falam, não, eu não estou vendo falta de um projeto para o Brasil. Falta um projeto para o Brasil. O que a gente vai prever para o Brasil em crescimento econômico? Como é que nós vamos concorrer com a China? Como é que é a nossa integração no comércio exterior? Como é que nós vamos aumentar a produtividade? Como é que nós vamos reduzir o custo do Brasil? Como é que nós vamos promover o produto brasileiro lá fora no agronegócio? Como é que nós vamos trabalhar a parte do mercado de boi lá fora? Os mercados futuros vão crescer como? Eu acho que falta um projeto para o Brasil. Eu acho que nenhum partido político está falando sobre isso. É só uma briga, você percebe, por poder, por dinheiro ou por vaidade dos políticos. Você não vê um projeto efetivamente pensando... O Brasil é a última preocupação deles. Quem que estuda? Você é um estudioso. Quem que estuda hoje a história do Brasil? Para entender desde Pedro Álvares Cabral, passando pela colônia, a República, o que aconteceu, que reflexo tem essa cultura sobre a atual política, entendeu? Nós temos que estudar a história do Brasil, quer dizer, vamos estudar a história do Brasil, dos Estados Unidos, ver por que nós chegamos a um grau de crescimento. Você sabe que alguns anos atrás a China tinha uma economia menor que a nossa. E olha o tamanho que está a China agora. Como falaram na Jovem Pan, nós estamos virando uma província da China. Daqui a pouco nós vamos falar mandarim, né? Do jeito que eles estão invadindo de investimento. Veja a Coreia do Sul. Coreia do Sul. O que eles investiram em pesquisa lá, né? Investem. Continuam investindo. Eu ouço falar muito, Paulo, não sei se você lida com isso, mas vou te perguntar. Que a produtividade, recursos humanos, a produtividade do brasileiro não melhora. Por que causa isso? O número de feriados que tem aqui, né? É um absurdo, né? Emenda tudo, né? Daí abaixa a produtividade. Depois também, vamos também dizer que houve pouco investimento em educação, agora que vão o aumento das faculdades, mas também algumas estão fechando, que não estão se sustentando, né? Também para o baixo nível de renda per capita, as pessoas têm que trabalhar muito e às vezes não têm energia para estudar à noite, então isso não aumenta a produtividade, né? Então é uma série de motivos aí que levam a produtividade a se tornar baixa, né? E um pouco de preguiça também, né? Aí dizem que tem um pouco de influência da cultura religiosa, né? Dizem que os luteranos, ligados à religião dos Estados Unidos, protestantes, são mais focados no trabalho, no enriquecimento. Não, eles são focados no sucesso. No Brasil você não pode... outra mentalidade. No Brasil você não pode fazer sucesso. Você sente vergonha, né? Não, e os caras invejam, né? Além disso, e outra coisa, se você quebrar uma empresa, você é um pecado mortal. Lá nos Estados Unidos ou em Israel, se você quebrou, é um aprendizado, né? Aqui você quebrou uma empresa, não, você está perdido, você tem que voltar a ser empregado, porque você é um incompetente. Não, vamos para o intervalinho, já então, a gente volta. Eu converso com o Paulo França, ele é consultor em marketing e recursos humanos. Já a gente está de volta, até já. Ok, estamos de volta, eu e o Paulo França, falando aí de um pouco do Brasil e um pouco de recursos humanos, um pouco de marketing, enfim. Eu não sei se você analisou isso, mas, por exemplo, eu estou muito insatisfeito com o esquema de bancos no Brasil, cara. Você não tem opção, você tem 5 bancos. É uma concentração bancária com juros altíssimos, eles não repassam os recursos do BNDES para pequenos e médios empresários, só para os grandes que têm um trânsito político lá. Eu tenho lido sobre isso. Você acaba não tendo investidor de risco, o microcrédito é muito aquém do que deveria ser para pequenos negócios, então é muito ingrato o sistema bancário aqui no Brasil, né? Então precisa ser mudado, você não tem bancos que incentivam o empreendedorismo, né? Então, você tem muito marketing assim, aparece, aqui é o banco da sua empresa. Aí você chega lá no gerente, mas essa linha precisa de garantia X, garantia real, você tem que penhorar a sua casa, teu carro, aquela máquina lá. E se você não tiver nenhuma certidão, também você não pega o dinheiro, então... É curioso, porque por exemplo, a gente copia tanto os Estados Unidos, em algumas coisas não copiam, né? Por exemplo, quando eu morei nos Estados Unidos, tinha um banco, o banco que eu tinha conta, eu saí daquela cidade e fui para outra, não tinha agência na outra cidade. É um banco bem regional,
banco para atender as... Quando eu andei para Nova York, eu vi tantas marcas de banco lá que eu não conheço aqui no Brasil. Você vê muito Chase, né? Chase, eu sei fazer merchandising do Citibank, mas os outros, você vê muitos bancos que não tem aqui no Brasil. E lá é muito fácil abrir uma conta também, né? Você deve ter percebido. É muito fácil abrir, você abre uma conta rápida, sem até comprovar, às vezes, residência. Já vem a conta e o cartão. Já vem o cartão junto, né? Então falta essa agilidade aqui para entregar produtos e serviços financeiros. Começam a surgir esses bancos virtuais, né? Mas devem ter a mesma restrição de crédito que tem os outros. E existe um pouco de dinheiro para startups, isso está aparecendo, né? Mas está muito aquém do que a gente precisa. Eu acho que o empreendedorismo com apoio financeiro... Dizem que o Chile tem uma linha de 15 mil dólares destinado para o Estado não reembolsável para incentivar startups, entendeu? Já é uma boa coisa, 15 mil dólares já é algum dinheiro, né? Você já começa alguma coisa. Dá uns 45 mil. Sim. Cascalho, como diz aquele apresentador. Agora, por exemplo, você pega as propriedades rurais. Eu acho que uma coisa que o empresário rural poderia desenvolver mais é o turismo rural, por exemplo. Ele pegar Está começando. Está começando. Tipo assim, hotéis de fazendas, ele associar, também entender o processo produtivo e fazer todo o marketing em cima disso, eu acho que é interessante para complementar o que ele tem na área rural lá, né? Tem um projeto chamado Global, não sei o que, Coffee, que eu conversei aqui falando disso. Porque eu estava dizendo o seguinte, se você não conhece, vá conhecer, que você vai querer investir lá. As fazendas de café em Minas aqui, Patrocínio, por ali, elas são espetaculares, eles preservam cascatas, mata. Se o cara fizer um hotel, fazer um roteiro, a melhor coisa do mundo. Vamos montar um projeto lá. Paraná tem isso lá em Londrina, um roteiro de café. Não sei se você já foi lá. Não. Tem um roteiro turístico de café lá nas fazendas de Londrina, naquela região lá, que é mais ou menos o que pretendem fazer lá em Patrocínio. Eu tive lá, não sei se você foi naquela press trip, lá em Cochupé. Lá na Guaxupé, que tem a Cochupé, né? Eu fui 2 vezes lá e fiz um curso na Escola Técnica Agrícola de café. Que interessante que eles colocam vários tipos de café numa mesa e começam a mostrar as diferenças do café misturado, café não misturado, e bem interessante, né? A prova de café, porque café, não que eu queira lembrar disso, mas café é um blend, né? Sim. Como uísque. Sim. Ele é uma mistura de grãos, né? Não é um café só, pode ter um café single, né? Mas não existe quase. 2018. Eu virei mini agricultor, deixa eu te contar. Eu criei agora um coworking hostel ecológico. Eu montei onde eu moro, tem um pomar, então eu tenho lá cerora, limão de 2 tipos, jabuticaba, rúcula. Mas só você que cuida? Eu estou desenvolvendo lá por enquanto, né? E aí é um coworking, quem quiser trabalhar durante o dia lá, pode se hospedar. E tem também toda a parte de um pomar próximo da Vila Madalena, 500 metros da Vila Madalena. É mesmo? Então eu virei mini agricultor agora. Não, e agora eu estou começando a entender essas coisas. Por exemplo, eu faço café, inclusive eu tenho um pé de café lá, um vindo de Minas, outro, esse não está com café lá ainda, mas eu estou fazendo café com água mineral. Então você pode associar, por exemplo, marcas de água mineral com marcas de café também. Entendeu? Sim. E melhora a qualidade do café, entendeu? Melhora. Não, o café é que nem outras coisas, é gosto pessoal. Sim. Eu pessoalmente gosto de café. Não gosto de café muito forte, eu gosto de café que eles chamam de bebida mole. Que é um café suave e tal. E você pode ter todos os tipos. Ontem mesmo eu tive com um fazendeiro que ele produz café e ele não gosta de café só arábica. Ele gosta de misturar com o nilon que fica mais... Olha, ele gosta de misturar, interessante. Mistura É gosto mesmo, né? É como o tipo de vinho. O vinho bom é aquele que você gosta, diz. Cada pessoa tem a sua... O ano que vem, Paulo, vamos ter, a partir de março já vamos saber quem serão os candidatos à presidência da República. Junho teremos Copa do Mundo, se eu não me engano. Sim. Né? E outubro, eleição. Você acha que o Brasil vai conseguir funcionar ou essa falta de produtividade vai ainda aumentar o ano que vem? É tudo na vida, por exemplo, existe a economia política que gera negócios, né? Tem todo um movimento de gráficas, de movimentações, de campanhas, que isso daí gera negócio. Eu acho que houve uma certa separação entre economia e política, então eu acho que a economia vai continuar seguindo o seu rumo, até pela previsão do PIB, de em torno de 2,5% a 3% ano que vem, então naturalmente a economia vai crescer
Com isso, tem uma maior movimentação, né? E com isso, acho que vai ter um incentivo, uma pressão para aumentar a produtividade, né? Até porque as empresas ficaram mais enxutas, né? E acho que vai demorar um pouco para elas voltarem a recontratar. Já começaram esse processo. Por exemplo, eu estava vendo os dados da BINE, né? Associação Brasileira de Indústria Eletroeletrônica. A previsão é contratar 3.800 empregados no ano que vem, né? Mas você pega, o quadro político está muito incerto, assim, né? Porque a gente não sabe se o Lula vai ser preso ou se não vai. O Alckmin, pelo jeito, é um nome bem forte que está saindo agora, mas vai ter que unir o PSDB, né? O Bolsonaro está fazendo campanha todo dia, já está com 17%, né? E a Marina vai sair, então quem ainda vai para, segundo o Meirelles, já está parece que o PSD vai se unir ao PMDB. Então o quadro político ainda está incerto, né? Então isso também gera uma certa incerteza, pode afetar um pouco os mercados, né? A Copa do Mundo também diminui a produtividade, porque tem os feriados do Jogo do Brasil, né? Mas não é aqui, né? Então quando foi no Brasil acho que foi pior, né? Que muitos eventos foram transferidos para depois da Copa, né? Acho que não vai afetar, por exemplo, o calendário de eventos empresariais no Brasil. O dia que jogar às 3 da tarde para tudo. Sim, mas daí não é muito, são muitos jogos, né? Tem vários jogos, só na primeira fase são 3 jogos, né? Mas vai afetar também, isso afeta também, né? Agora... Quem gosta dessa história toda, nosso tempo está acabando. Criador de boi, né? Porque Sim. vende mais festa, carne, porque os caras fazem uma churrasco. Sem dúvida. Eles estão comemorando agora, para a gente encerrar aqui, que o Natal vai cair na segunda-feira, dia 25, né? Isso. Porque vai ser um feriado longo. O cara no domingo vai fazer um churrasquinho, vai comprar Copa do Mundo também, quanto mais vitória do Brasil, mais churrasco. Campanha política também, mais churrasco, antes de chegar naquela limitação de que não pode fazer, né? Agora é churrasco direto, né? Então... Bom, é isso aí, Paulo. Muito obrigado. Sucesso para você. Obrigado pela oportunidade de estar aqui de novo. Eu só queria, se possível, deixar meu site, que é o paulofrancarh.com.br, né? E se alguém quiser continuar a conversa, eu vou deixar meu WhatsApp aqui de São Paulo, né? O 11 97313 8007. Tá bom. Quer repetir o número? 97 de São Paulo, né? 97313 8007, porque nesse país, cada um de nós temos que ter um 007 para fugir essas instabilidades política e econômica. Então o final do telefone é 007. Eu conhecia um restaurante que o bife a gente dizia que era 007. Duro, frio e duro de cortar, né? Espero que não seja assim, né? Muito obrigado. Paulo, obrigado. Bom, gente, até o próximo programa. Obrigado pela atenção. Até lá.